vereador. Tudo bem? Vereador, me conta o que te levou à política. Olha, eu acho que foi a junção do ambiente político da época, porque eu comecei a participar da política, a prestar atenção na política, indo com a minha família, né, nas manifestações contra a ditadura militar. Então foi uma junção do ambiente, que era de muita mobilização contra a ditadura, com o engajamento da minha família, né? Os meus pais eram engajados nos movimentos contra a ditadura, né? Meus avós também já participavam da política, né, em partidos de esquerda. Acho que eu tive um pouco de herança doméstica e um ambiente em que muitas pessoas começaram, inclusive, a militância bem novos, né? Na minha geração, eram muitos os militantes de 12, 13, 14 anos que já participavam do movimento secundarista. Foi quando eu comecei no movimento secundarista. E em que região começou o seu trabalho? Olha, eu sou morador aqui da região da Grande Tijuca a minha vida inteira. Quando eu comecei na militância, eu era do Colégio 5, que é o Colégio de Integração Comunitária, que não existe mais, ficava na Rua Amaral, né, ali no Andaraí. Inclusive por isso que o meu apelido é 5, né, que eu era o Renato do 5 e acabei virando o 5, né, como apelido. Então a minha militância, ela nunca foi muito geográfica, né, porque no movimento secundarista, inclusive, eu aprendi a conhecer a cidade, a conhecer o estado, né, circulava bastante entre as escolas, ia visitar outros municípios para fazer aqueles intercâmbios do movimento secundarista, né. Então a minha área, na verdade, sempre foi mais ideológica do que geográfica. Comissões que o senhor integra e a importância dos trabalhos desenvolvidos nelas. Olha, eu sou vogal da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão, na minha opinião, absolutamente fundamental, né, porque os direitos humanos dizem respeito, né, não só às garantias das liberdades, né, as garantias de direitos civis, de ser respeitado pelas autoridades, mas os direitos humanos também incluem, né, o acesso da população às condições de vida digna, né, faz parte da luta pelos direitos humanos, por exemplo, a luta pela moradia e a luta pela mobilidade urbana de qualidade, né, a população, né, que tem dificuldade de ter acesso à moradia, tem problemas com a mobilidade urbana, tem alto nível de emprego informal, tudo isso fere a dignidade, fere os direitos humanos. Então, acho que a comissão ela precisava ser mais fortalecida, né, eu acho que tem mais matérias, por exemplo, que deveriam receber parecer da Comissão de Direitos Humanos, recebe de outras comissões e não da nossa, né, mas é uma temática absolutamente fundamental, inclusive para a Câmara Municipal poder estar conectada com os problemas que a população enfrenta no seu dia a dia. E qual balanço o senhor faz dessa primeira metade do mandato do senhor? Olha, por um lado, existe uma certa frustração, né? Eu sou vereador da oposição ao prefeito, nós somos minoria na casa, somos 12 vereadores de oposição, 39 da base do governo, né? O governo tem conseguido implementar suas políticas e seus projetos, eu acho que a Câmara agindo de uma maneira muito pouco crítica, muito subserviente, na verdade, na minha opinião, mas por outro lado também uma satisfação muito grande com os resultados, né, do nosso trabalho, especialmente na mobilização e no diálogo com a população. A gente procura fazer um mandato conectado com os movimentos sociais, conectado com os movimentos nas ruas, né, e um mandato com essas características, vivendo a conjuntura que nós vivemos em 2013 e 2014, né, faz com que a gente sinta que o nosso trabalho ele faz diferença, que é importante que haja, né, parlamentares comprometidos com os movimentos sociais. E que pontos o senhor destacaria no seu mandato? Olha, nós temos uma atuação, né, muito marcada pelo debate sobre a política municipal de drogas. Então a gente vem, né, por exemplo, lutando para que a prefeitura implante os centros de atenção psicossocial em álcool e outras drogas. Deveriam existir 32 CAPs-AD no nosso município, um para cada 200 mil habitantes. Existe apenas 6 CAPs-AD. Então a gente, para ter uma política de drogas, né, que seja consequente, que tenha resultados efetivos, a gente precisa investir no tratamento daquelas pessoas que desenvolvem problemas com abuso de drogas. E se investe muito em repressão e pouquíssimo em tratamento. Tanto que se a gente comparar, né, o orçamento que é gasto, né, no combate ao tráfico, o orçamento que é gasto nos CAPs-AD, a gente vê claramente que isso precisa mudar significativamente. Agora, eu também tenho procurado atuar no sentido de defender os direitos da população no que diz respeito ao acesso
a serviços públicos de qualidade. Isso passa também pela defesa da valorização dos profissionais que atuam na área da educação, na área da saúde, etc. Então, estamos dando uma batalha, por exemplo, para que o Rio de Janeiro cumpra a Constituição e designe 25% das receitas líquidas da Prefeitura para a educação. A Prefeitura faz uma maquiagem hoje, coloca na conta dos 25%, né, a Previdência dos inativos e as verbas do Fundeb. Nenhuma das duas podiam estar na conta. Então, ao invés de estar gastando 25% com a educação, a Prefeitura está gastando em torno de 19%. Isso traz consequências sociais gravíssimas. A gente nunca vai mudar verdadeiramente a nossa cidade sem mudar a qualidade da educação pública que é oferecida para a população. A sua principal bandeira, a bandeira que o senhor defende? Nós temos uma atuação bastante diversificada. Eu fiquei bastante conhecido pela luta pela legalização da maconha, né, até porque eu participo da organização da Marcha da Maconha, no Rio de Janeiro. Né. A gente acredita que esse debate da política de drogas ele é fundamental, especialmente numa cidade conflagrada como o Rio de Janeiro. Né, conflagrada, e muito dessa conflagração tem a ver com essa política repressiva. Agora, a gente tenta atuar em vários eixos no nosso mandato. Né. A gente tem uma atuação, né, mais genérica no que diz respeito às liberdades, então não só a mudança na política de drogas, mas a defesa dos direitos da população LGBT, a defesa dos direitos das mulheres. Não é da alçada municipal, mas eu sou um defensor, por exemplo, da regulamentação do aborto, para a gente evitar as tragédias como as que foram, né, noticiadas no início desse ano, com aquelas senhoras que foram mortas nas clínicas de aborto clandestinos. Né? Nós temos toda uma preocupação em defender o direito à cidade. Né? Tem um eixo em relação ao direito à cidade, tem a ver com a questão da educação, que eu já falei, mas também a defesa da saúde pública. Nós precisamos que o Rio de Janeiro abandone o modelo de transporte rodoviário e invista no transporte sobre trilhos. Né? Precisamos aumentar a capacidade do metrô, da nossa cidade, dos trens, implementar bondes, né? Que hoje chamam de VLT, né? Mas implementar bondes em várias regiões da cidade. Ou seja, a gente tenta fazer um mandato de vereador que fique atento às várias questões cruciais na cidade. Não dá para a gente abraçar, né, todas as causas, todas as lutas, é humanamente impossível. Né? Por isso, inclusive, a gente luta para que as nossas bancadas cresçam, se fortaleçam, para a gente poder dividir mais o trabalho, né, de representar os movimentos populares, representar a esquerda combativa na Câmara Municipal, né? Mas a gente tenta identificar onde que aparecem as principais contradições da nossa cidade e atuar nessas contradições sempre em defesa das liberdades e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vereador, planos para o futuro? A gente precisa estar sempre ouvindo os eleitores, especialmente ouvindo os eleitores que se organizam, que se mobilizam, que lutam, né, para a gente poder continuar com um mandato que esteja ressoando dentro da Câmara Municipal as reivindicações da nossa população. Certamente, o Rio de Janeiro vai enfrentar nos próximos 2 anos muitas mudanças na sua estruturação urbana. Infelizmente, na nossa avaliação, mais uma vez, são mudanças que seguem o modelo do Pereira Passos, né? Os ricos nas regiões mais privilegiadas da cidade, próxima à praia, em locais onde não existe a poluição, né, da Companhia Siderúrgica do Atlântico, por exemplo, e os pobres na periferia, né, com os problemas ambientais, de mobilidade, etc. Então, continuamos trabalhando no sentido de desmontar esse Rio de Janeiro criado pelo Pereira Passos e criar um novo Rio de Janeiro, né, onde a cidade seja para todos e não apenas para as elites. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço a Prazer. oportunidade. Obrigado.